Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça. Estou aqui para mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos continuar falando sobre Karl Marx. Então, pegue seu caderno, seu lápis, sua borracha, sua caneta, faça suas anotações, porque essa aula de hoje nós vamos aprofundar o materialismo que nós começamos a ver na última aula, ok? Então, desde já se prepare, porque hoje nós vamos fundamentar o conceito de materialismo em Karl Marx e também conceituar ideologia nessa filosofia. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, vá no seu livro didático, mas principalmente consulte o seu professor de filosofia aí da sua escola. Com certeza ele vai te ajudar a aprofundar esses conhecimentos e a sanar suas dúvidas. Também lembro a vocês que terminou essa aula, vá no Classroom, responda as questões que estão lá para garantir a sua presença. Então vamos lá, Karl Marx aqui, né? Nosso senhorzinho simpático aqui, barbudinho, traz uma informação logo de cara para a gente bem importante. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Então o que ele está querendo dizer com isso desde já? Se vocês lembrarem, a condição material, ou seja, os objetos, né, aquilo que a gente tem, vai dizer qual é a nossa posição naquela sociedade. Então, se eu tenho muito e se eu sou dono dos meios de produção num sistema capitalista, eu sou o burguês. Então, eu estou na classe dominante. Se eu não tenho isso, e se eu denoto a minha força de trabalho para alguém que tem os meios de produção, eu sou um proletário. Essa é uma diferença que a gente constata principalmente por aquilo que se tem, ou seja, pela condição material. Então é isso que vai forjar a minha forma de enxergar o mundo. E necessariamente acontece que eu olho para o mundo a partir da minha condição material. Por isso que não é a consciência que, ao ver do Marx, vai determinar a vida, ou é a consciência que determina que tipo de vida eu vou ter. Pelo contrário, é o tipo de vida que eu tenho que determina exatamente a minha forma de enxergar o mundo, ok? Por isso é tão importante a gente observar algumas transformações. Antes da modernidade, a nobreza estava no poder. A nobreza, né, ditava as regras e conduzia a forma de fazer comércio, a forma com que se conduzia a vida. E aquela era uma vida, por exemplo, que você pode lembrar aí do período medieval, né? Como era a vida daquele período medieval? Então, tinha lá a igreja como um estamento muito forte, a nobreza e a reunião de todos os outros, inclusive da burguesia, ficava ali na plebe. E, consequentemente, era a base que garantia a riqueza dessa classe. Com as revoluções burguesas, como aqui tem uma imagem da Revolução Francesa, né, a burguesia ascende ao poder e gera-se um novo contingente de classe, ou uma classe um pouco diferente daquela que existia anteriormente, que são os proletários. Então, essa diferença social, ela vai aparecer por conta da condição material que existe naquela sociedade. Então, os proletários, por exemplo, no sistema capitalista, são aqueles que vão lá trabalhar, usar sua inteligência a dispor de quem tem o meio de produção, que é o burguês. Então, necessariamente, se você lembrar, nós falamos da luta de classes, porque são interesses diferentes, antagônicos, né? É como se fosse uma guerra de corda, sabe? Quando um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Então, quando um tensiona mais para cá, o outro vai puxar mais para cá. Né? Um vai mais para a esquerda, outro vai mais para a direita. Ou seja, significa dizer que eu quero o benefício para mim, mas isso retira do outro. Enquanto que o outro, quando puxa, retira desse lado também. Então, isso é a luta de classes, né? São interesses divergentes que fazem com que essas classes rivalizem. Por isso que a gente precisa olhar, segundo Marx, para a história, porque são esses fatores, é a materialidade que vai nos ajudar a explicar a realidade. Então, se eu observo o que aquela sociedade produz, de que jeito ela produz, a gente vai entender o que está por trás da consciência das classes diferentes. Então, por que o burguês pensa de um jeito, por que o proletário pensa de outro? É justamente, ao ver do Marx, a condição material que proporciona esse modo de ver as coisas. Por isso que, no lugar das ideias estão os fatos materiais, no lugar de heróis, a luta de classes. Então, o Marx vai afirmar que o principal está nesse entendimento dessa luta.
Quando a gente entende que a condição material e como ela ocorre na sociedade, aí sim a gente vai poder atuar sobre ela e chegar a soluções melhores, né? Como eu disse na aula anterior, a gente tem alguns problemas, por exemplo, com esse sistema de vida, com esse sistema econômico e por aí vai. Ao ver do Marx, então, a saída seria que uma classe sobrepujasse a outra, ou seja, que uma classe tome o poder nas mãos em relação a outra e torne a vida melhor do que a anterior. Vamos parar um pouquinho aqui e observar essa questão que vai iluminar um pouco a nossa reflexão, vai nos ajudar a encaminhar esses conceitos do Karl Marx. Quando se trata das mudanças históricas, elas, letra A, explicam a realidade através dos fatos materiais, ou letra B, explicam somente o passado. Então, vá lá no seu caderno, anote a resposta que você acha mais correta, que daqui a pouco eu volto com a resposta. Olá, estudante. Então, qual foi a alternativa que você marcou aqui? Vamos ver? Então, a resposta correta é a letra A. Então, quando eu olho para as mudanças históricas, elas explicam a realidade através dos fatos materiais. Então, é a partir dessa reflexão que nós hoje vamos entender exatamente o materialismo onde ele se insere, segundo Karl Marx. Então, para ele, é essa explicação que vai nos garantir um entendimento maior sobre a nossa realidade e, principalmente, sobre essas disputas. E isso revela que existe uma disputa inerente entre a classe dominante e a classe dominada, que é a luta de classes. Um exemplo a gente pode ver nessa imagem aqui, né? O burguês, dono, né, dos meios de produção, a sua família, e atrás, por exemplo, uma das consequências que acontece, por exemplo, fruto do capital, que é a escravidão. E aqui um cenário que aqui no Brasil nós vivemos, né? Então a condição do negro escravizado, né, que foi tirado lá da África, os próprios indígenas aqui nas Américas também sendo escravizados em prol do patrimônio daquele que é o burguês. Ou seja, existe uma condição material por trás disso. Não é somente uma condição que se explica porque um se acha superior ao outro. Isso também é fruto dessa realidade material. Ou seja, ao ver do Marx, até mesmo, né, esse momento tão sombrio da nossa história, né, a escravidão, ou até mesmo outros momentos e, consequentemente, né, o abismo social que isso cria é consequência da realidade material e, nesse momento, consequência do capitalismo. Então, qual o modelo, né, de produção que nós temos hoje? Isso, ao observar o que nós temos como modelo de produção, seja hoje ou seja anteriormente, a gente vai observar que tipo de realidade, que tipo de luta nós estamos vivendo. Então, por exemplo, numa sociedade mais manufatureira, né, mais voltada para uma produção ainda artesanal. Aqui nós tínhamos a nobreza ali que governava. Quando entra o capital, quando entra o sistema fabril, o burguês assume esse poder e assume esse protagonismo. Então isso vai nos ajudar a entender que tipo de vida essas pessoas levam. Eu lembro a vocês, por exemplo, que aqui nas fábricas, né, século XVIII, século XIX, ainda não se tinham tantas leis trabalhistas, por exemplo, que garantissem ao trabalhador uma condição mínima, às vezes, de segurança, de remuneração, de descanso. Então, jornadas muito extensas, né, acidentes de trabalho, que muitas vezes faziam que várias dessas pessoas adoecessem, caíssem na miséria, e, obviamente, isso gera um lastro social muito grande, né? Então, uma diferença social muito grande
que afetava diretamente a vida dessas pessoas. Consequentemente, se a gente volta lá naquela frase inicial, a gente vai perceber, então, é a condição material que gera o tipo de consciência, ou seja, o tipo de vida que essas pessoas vão levar. Então, aqui, mais uma frase do Karl Marx. Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-lo. Então, quando ele fala ou expressa essa ideia, ele está dizendo que a gente precisa sair de uma realidade simplesmente do pensamento e ir à prática, levar essas ideias a cabo. E se a gente olha um pouco mais de perto o que se sucedeu depois do Karl Marx, nós vamos ver que várias políticas foram implementadas a partir desse tipo de pensamento que o Karl Marx levantou. Ou seja, de buscar uma transformação social e de equivaler melhor à sociedade. Em alguns lugares, isso foi feito em forma de leis trabalhistas, em forma de uma ascensão, um acesso a direitos por parte da classe trabalhadora, em outros lugares até mesmo por revoluções que colocaram o proletariado, teoricamente, no poder. Então, para a gente entender muito bem qual é a condição do modelo de produção, vamos decantar muito bem esse conceito. O modelo de produção, letra A, revela toda a perspectiva filosófica, mas não explica a vida, ou letra B, explica os fatos materiais que mostram como é a realidade. Então, marque a alternativa que você acha mais correta, que daqui a pouco eu volto e trago a resposta. Olá, estudante! Marcou qual alternativa? A correta é a letra B. Então, se você marcou a letra B, significa dizer que você entendeu exatamente que a realidade, ao ver do Karl Marx, é explicada por essa análise. Para a gente entender a nossa própria realidade, a gente tem que entender como se produz na nossa sociedade, como se produz riqueza, como essa riqueza é distribuída. Então, ao entender isso, a gente entende as dicotomias, as diferenças, consequentemente, a gente entende o modo como essas pessoas vivem. E aí aparece uma coisa muito importante que o Marx traz para nós, o conceito de ideologia. Bom, ideologia não é uma expressão inventada pelo Karl Marx, mas no Karl Marx a gente tem um salto nessa interpretação e uma aplicação. Se você lembrar daquela frase anterior que eu li a respeito do Karl Marx, ele fala exatamente dessa aplicação na realidade dos conceitos, não só ficar pensando sobre eles, mas levar isso à prática. Quando eu levo isso à prática, eu vou observar o seguinte, como que o trabalhador, sabendo que é ele que produz, que é ele que dispõe da força de trabalho, e é ele que, de certa forma, faz com que o produto final aconteça e quem acaba sendo o dono disso não é ele, por que ele ainda permanece naquela condição? Isso é fruto do pensamento. O próprio pensamento o limita, ele não consegue enxergar, de certa forma, que aquilo é dele. Então, por isso, ele acredita e permanece no mesmo estágio. Ao ver do Karl Marx, quem faz isso acontecer é a ideologia, um conjunto de ideias da classe dominante que insere-se na convivência ali, na luta de classes, que faz com que a classe dominada permaneça no mesmo horizonte, sem se rebelar ou sem reivindicar determinadas questões em relação à classe dominante. Por isso que as ideias são compreendidas conforme o contexto da sociedade em questão. Ou seja, para eu entender que tipo de ideia serve para essa dominação, eu preciso olhar para a realidade e constatar o que ela é. Por isso que muitas vezes são distorções da realidade.
Então, muitas vezes, ao colocar uma ideia para que as pessoas sigam, o que vai acontecer? Não quer dizer que essa ideia seja literalmente uma verdade, mas ela funciona muito bem para que essas pessoas acreditem e permaneçam agindo da mesma forma. Por isso que muitas vezes são ideias ilusórias, enganosas. E a ideologia, que é esse conjunto de ideias que está por trás, por exemplo, do modelo de produção, faz com que a classe dominada, por exemplo, permaneça no mesmo estágio. E a classe dominante, ou seja, ela não detém só os meios de produção, mas ela também detém as ideias e faz com que os seus dominados carreguem essas ideias, propaguem essas ideias. Ou seja, na dominação, por exemplo, que ele analisou, olhando para o burguês, olhando para o proletário, o burguês lança ideias e convence o proletariado de determinadas ideias, que faz com que o proletariado se acomode e não reivindique o poder para as suas mãos. Por isso é tão importante entender a ideologia, porque é a ideologia que mascara todo esse conflito inerente à sociedade. Bom, a gente pode até realmente olhar para a sociedade e não querer que existam guerras, que existam, né, conflitos abertos, armados, né, isso é muito ruim. Porém, para pensar um pouquinho. Existe uma diferença. E essa diferença, muitas vezes, tenta ser mascarada pela ideologia da classe dominante. Por isso que, ao fazer tal dominação, né, ao fazer essa ideologia, a burguesia, por exemplo, garante a dominação sobre a classe proletária. Então, por isso que é tão importante ao proletariado se instruir, entender quais são essas ideias que estão chegando e entender como filtrá-las, entender que, por exemplo, determinadas ideias servem para acomodar o trabalhador no seu momento. Por exemplo, ao afirmar que ele, né, está prestando quase que um favor para o trabalhador, né, por estar dispondo da sua força de trabalho. Então, isso faz com que o trabalhador permaneça no seu estágio e não reivindique melhores salários, não reivindique melhor jornada ou até mesmo o próprio poder político. Então, ao observar a ideologia da classe dominante, o Karl Marx vai afirmar que isso é que gera exatamente a condição que nós enxergamos de dominação que ela promove sobre a classe dominada, que no sistema capitalista é entre o burguês dominante e o proletariado que é dominado. Então, já que a gente entendeu muito bem até agora o conceito de ideologia, vamos reafirmar isso nessa questão. A ideologia gera, letra A, alienação e dominação da classe dominante sobre a classe dominada, ou letra B, consciência de classe nas camadas inferiorizadas. Para um pouquinho, respira, observa essas duas alternativas, marque o que você achar mais acertada, que daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Olá, estudante! Então vamos ver a resposta correta. É a letra A, alienação e dominação da classe dominante sobre a classe dominada. Lembrando, a alienação é justamente o resultado da ideologia. A alienação, nesse caso, seria o próprio trabalhador não identificar-se como aquele que produziu aquilo e que, por ele produzir, deveria pertencê-lo. Ou seja, a alienação significa dizer que ele não tem consciência sobre o próprio processo de produção no qual ele está inserido e que ele é protagonista. Então, percebam, a ideologia, o que ela mascara? Ela mascara a verdade. Ou seja, o proletário dispõe da sua força de trabalho. E praticamente tudo que ele faz é em prol de garantir, né, o capital do burguês. E isso sem a consciência necessária, porque a ideologia promove uma distorção dessa verdade.
Por isso que a ideologia precisa ser compreendida porque ela faz com que as classes permaneçam submetidas. Então, as classes trabalhadoras na burguesia, por exemplo, permanecem na sua condição de dominação, ao ver do Karl Marx. Então, alguns valores são colocados até de forma universalizada, como se elas fossem máximas últimas verdadeiras e irretocáveis, das quais não poderiam nem ser questionadas muitas vezes. E esse modelo ideológico faz com que as pessoas permaneçam no seu lugar e até se sintam incapazes de reivindicar mais poder. Por exemplo, num sistema eleitoral. Eu não posso votar em determinado político porque ele não tem dinheiro, porque ele não vem de uma família, ou até mesmo acesso ao voto, que nessa época não era universalizado, e por aí vai. Então, são vários exemplos que nós podemos usar para explicar a ideologia na prática. E ela acontece até hoje. A grande questão é como nós analisamos a partir do Karl Marx. Lembrando, o Karl Marx está olhando para a sociedade, olhando para a história, olhando para o materialismo contido nessa história, percebendo a dicotomia dialética, ou seja, essa rivalidade, esses interesses opostos inerentes à vida, e ele chega a essa constatação, que por trás disso tudo existe um conjunto de ideias que faz com que a classe dominada permaneça inerte, só obedecendo e fazendo exatamente aquilo que é do interesse da classe dominante. Então, ao observar a classe proletária, o Marx acredita que a saída para isso é, de fato, a revolução proletária. Ou seja, que os proletários se levantem e vão à luta para que o poder seja transferido para as mãos dos trabalhadores. Então, por isso que, ao explicar a realidade, ao explicar essa visão do Karl Marx, a gente precisa entender que, no final das contas, existe ali uma superação projetada por ele da classe trabalhadora sobre a classe burguesa, assim como aconteceu em outros momentos. Como aconteceu, por exemplo, da classe burguesa que tirou os nobres do poder, tirou a nobreza do poder vigente naquela época. Então, ele prevê que o próximo estágio seria o proletariado assumir o poder. Por isso, a classe dominada precisa fugir da alienação, criar consequência, e que a consciência ela não se gera na cegueira existencial ou na cegueira intelectual, Porque, no fundo, a determinação por trás disso é justamente a busca por esse conhecimento. Então, a Revolução Proletária é justamente aquilo que o Marx enxerga como saída para essa diferença social tão gritante naquele momento e no momento que a burguesia está no poder. Então vamos ver aqui uma última questão nessa aula. A Revolução Proletária para Karl Marx. Letra A é um caminho para a superação da classe dominante e letra B é a possibilidade de ilusão dos sentidos. Então marque a alternativa correta que eu já volto com a resposta. Olá, estudante. Então, vamos diretamente para a resposta. Letra A é um caminho para a superação da classe dominante. Então, chegando ao final dessa aula, o que nós vimos hoje? Transformações de classes, modelo de produção e dominação, ideologia e suas consequências. Então, o Karl Marx apresenta para o mundo ideias que vão impactar a nossa vida até os dias atuais. Fica aqui algumas referências. Se você tiver alguma dúvida, vá até o seu professor de filosofia. Eu agradeço imensamente a sua atenção e nos vemos numa próxima aula.